Bom dia, queridos alunos. Nós vamos falar hoje sobre a população mundial. O crescimento da população mundial. A população mundial deve crescer em torno de 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando dos atuais 7,7 bilhões de indivíduos que temos hoje no mundo, para 9,7 bilhões em 2050, de acordo com um novo relatório das Nações Unidas. Isso é uma expectativa. No início da era cristã, a população era de 250 milhões de habitantes, em 1650 estimada em 500 milhões, em 1800 era de 900 milhões e hoje a gente está por volta de 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Aumento da população mundial. Se vocês prestarem atenção nessa tabela, a gente vai ver que a população mundial cresceu muito nos últimos anos. E a gente ainda tem uma perspectiva de que até 2050, daqui mais 30 anos, a gente tenha aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas no mundo. Fatores que influenciaram esse crescimento populacional. Os primeiros fatores que ajudaram a isso foi o surgimento das indústrias, né? A Revolução Industrial. O que seria a Revolução Industrial? Essa Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XVIII, primeiramente na Inglaterra, depois expandiu-se para outros países como França, Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha e Estados Unidos. E ela foi marcada pelo desenvolvimento de novas tecnologias e descobertas científicas que tiveram aplicações diretas nas técnicas e formas de produzir, nos meios de transporte, nas comunicações, acelerando a velocidade, mais uma vez encurtando as distâncias. Então, a Revolução Industrial ela surge como um dos fatores para o aumento populacional. E o capitalismo, que a gente sabe que é um sistema econômico que visa o lucro, para o capitalismo é interessante ter um número maior de população, porque o mercado consumidor aumenta, né? A terceira Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica, ela surge também contribuindo para esse aumento populacional. Quais são as principais características da terceira Revolução Industrial? A importância da tecnologia avançada, de ponta no processo industrial, circuitos eletrônicos, computadores, softwares, internet, processos automatizados, com utilização de robôs. Tudo isso passou a fazer parte do processo produtivo de muitas indústrias e contribuiu para o crescimento populacional. Teorias demográficas. O que são essas teorias? São teorias de algumas pessoas que estudam o crescimento populacional. Então, a gente tem a teoria de Malthus. Malthus é um pastor que começa a falar sobre essa questão da teoria demográfica. Eu vou passar um trabalho sobre isso, por isso que não vou entrar em detalhes sobre a vida dele. Teoria malthusiana. Depois a gente tem a teoria neomalthusiana, que é uma nova teoria da mesma teoria anterior. Teoria marxista ou reformista. E a última que é a teoria elco-malthusiana, tá? Vamos conhecer cada uma delas. Teoria de Malthus. Malthus era um religioso, né, como eu havia falado, um pastor, e ele escreveu várias obras sobre a questão do aumento da população mundial. E uma coisa que ele alerta, né, que ele alertava nessa teoria, que o crescimento populacional iria ocasionar a fome, aumentar a fome. Isso é um erro, porque apesar da gente ter um crescimento populacional, Malthus ele não levou em conta os avanços tecnológicos, que aumentariam a produção. Tanto que a gente hoje tem tecnologia que a gente produz muito mais do que há 100, 200 anos atrás. Então, a teoria de Malthus diz que o crescimento populacional mais a produção de alimentos teria uma diferença muito grande. Então, aumentaria a fome, as doenças, as crises sociais, políticas, mortes, e a capacidade de produção de alimentos seria menor. Por isso que no gráfico está o crescimento populacional grande, produção de alimentos média e a produção de alimentos pequena, né? Então, o aumento da população muito grande e a produção de alimentos menor. A teoria neomalthusiana foi uma outra teoria de Malthus que surge como uma teoria alarmista,
dizendo que o número da população excessivo, o aumento da população mundial, causaria atraso no desenvolvimento de alguns países, né, e levaria ao esgotamento de recursos naturais, aumento do desemprego. Então, isso faz com que a responsabilidade populacional saia do âmbito dos países desenvolvidos e caia sobre os países subdesenvolvidos que têm um número maior de população, tá bom? Então acaba causando preocupação nos líderes, né? Colocando preocupação nos líderes dos países subdesenvolvidos. Teoria marxista ou reformista, ela é contrária às duas outras teorias que a gente acabou de ver. Ela é totalmente anti-malthusiana, ela é mais realista, mais atual. E o que ela fala? Que a população vai ser grande, que seria um atraso no desenvolvimento também da população, mas que isso não causaria miséria. A miséria já é uma miséria histórica, ela já vem de outros tempos. Não tem nada a ver com a questão do aumento populacional. Tem a ver com a questão do capitalismo, ok? Teoria ecomalthusiana, essa é a nossa última teoria. E ela fala sobre a questão, né, ela remete à questão do uso excessivo dos recursos naturais. Por isso que é eco, né, tem a ver com natureza. Porque a gente utiliza muitos recursos naturais. Por exemplo, a extração de minério de ferro em Minas Gerais. A gente viu, né, há pouco tempo o que aconteceu lá em Brumadinho. Aquilo ali é um reflexo da exploração de recursos minerais. Então, essa teoria ela afirma que o crescimento da população acelerado vai causar uma desordem no meio ambiente. E é o que existe ultimamente, né? Por isso que ela é uma teoria mais atual, ok? Bom, para a gente entender como é que essa população mundial cresceu, a gente precisa entender as pirâmides etárias. Que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária, ou pirâmide demográfica, é um gráfico dividido em 3 partes principais, a partir das faixas etárias: a base, o corpo e o topo. Nela nós vamos encontrar características de qualidade de vida de uma população, taxa de natalidade, expectativa de vida. Então, o que é uma pirâmide etária? Ela tem informações sobre a vida daquele país, da população daquele país. Bom, quais são os tipos de pirâmides que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma pirâmide jovem, com uma base bem larga, o corpo médio e o topo bem estreitinho. Então, é uma pirâmide característica de países subdesenvolvidos, de muita pobreza. Tanto que o exemplo que eu coloquei aqui foi de Moçambique. Pirâmide envelhecida. Geralmente, essa pirâmide a gente vai encontrar nos países desenvolvidos, os países ricos. Por quê? A base é mais estreita, o corpo é um pouco mais largo e o topo também é mais largo. Significa o quê? Que a população desses países tem uma expectativa de vida maior, os adultos têm um número também razoável e a natalidade é pequena. Nascem poucos bebês, então tem poucos jovens nos países desenvolvidos. A pirâmide adulta. Essa seria a pirâmide perfeita para todos os países mundiais. Por quê? Ela tem uma base que também tem uma certa importância, né? Porque tem que se ter jovens, mas o que predomina nela é a taxa de adultos, o número de adultos, que é a base dela, né? Então, esse número de adultos faz com que a economia gire, facilita, melhora a economia dos países. Então, os países com desenvolvimento com IDH alto têm a pirâmide considerada a pirâmide adulta. Bom, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo sobre a população mundial.